Olá, queridos. Então, passei alguns exercícios aí para vocês. Aí eu vou corrigir aí alguns exercícios que são bem interessantes, já caíram em provas anteriores. Então, assim, fica ligadinho comigo aí e vamos corrigir os exercícios aí que foram passados, propostos, para que a gente possa ter uma maior compreensão desse assunto que é muito importante aí para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho aí, corrigir aí sobre os modelos atômicos. Assinale a afirmativa que descreve adequadamente a teoria atômica de Dalton. Toda matéria é constituída de átomos o quê? E aí, pessoal, qual é a teoria de Dalton aqui de acordo com o que nós explicamos? Né? Para você que não conseguiu entender, é só assistir aquela minha videoaulazinha que eu expliquei para vocês algumas coisas sobre modelos atômicos. Vocês vão entender bem, perfeitamente. Quem observou aquela aula, quem viu, vai acertar de letra essa daí. Vamos lá. Os quais são formados por partículas positivas e negativas. Nessa época, pessoal, Dalton nem se tinha ideia de que existiam partículas positivas ou negativas, tá? As partículas negativas só foram descobertas lá por Thomson. Então, não é Dalton. Dalton foi, depois de Leucipo e Demócrito, que era o modelo filosófico, Dalton foi o primeiro, né? Então, não é essa. Os quais são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam livremente em torno desse núcleo. Pessoal, isso aí foi lá em Rutherford, então foi bem depois de Dalton, foi mais de 100 anos depois, então não é isso. Quase 100 anos depois, né? Os quais são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam em diferentes camadas eletrônicas. Isso aí foi em Bohr, então também não é esse. Só pode ser a letra E. Em todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Essa é a resposta correta. Tá, gente? Então, resposta correta da primeira questão, letra D. Vamos à segunda questão. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron, e é reconhecida por uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. E aí, pessoal, qual é a resposta certa dessa questãozinha aí, bem interessante aí, né, gente? Então, vamos lá. O átomo ser indivisível? Não, porque isso aí foi ao longo do tempo, foi caindo por terra, né? Dalton já dizia isso, então não é essa. Então a resposta correta é qual, pessoal? Letra C, os elétrons ocupam níveis discretos de energia, os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Não, isso aqui foi de Rutherford, não é isso? Então não pode ser a letra D. O átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera? Também não, Rutherford. Só pode ser a letra B, a existência de partículas subatômicas, que foi, no caso, o elétron. Beleza, gente? Então, letra B, a número 2. Vamos para número 3. Número 3. Tá bem fácil esse exercício, né, gente? O filme Homem de Ferro 2 retrata a jornada de Tony Stark para substituir o metal paládio, que faz parte do reator de seu peito, por um metal atóxico. Após interpretar as informações deixadas por seu pai, Tony projeta um holograma do potencial substituto, cuja imagem se assemelha à figura abaixo. Aí tem a figurinha aqui, bonitinho. Essa imagem é uma representação do modelo de... Presta atenção aqui. Quem é esse modelo aqui, pessoal? Um núcleo com carga positiva e elétrons orbitando ao redor do núcleo com carga negativa. Quem foi que propôs esse modelo aí, pessoal? Vamos pensar aí. Quem propôs esse modelo? Só você assistir aquela minha videoaulazinha que eu falei sobre o modelo de Rutherford, tá? Então foi Rutherford, um núcleo relativamente pequeno com carga positiva e uma eletrosfera orbitando ao redor do núcleo de carga negativa. Beleza, pessoal? Então, letra A, a resposta correta. Vamos para a próxima pergunta. Considerando o autor e a ideia, associa a primeira coluna de acordo com a segunda, né? Vamos lá.
A segunda coluna de acordo com a primeira, perdão. Dalton, Rutherford e Thomson. Vamos lá, pessoal. Modelo atômico planetário. Pessoal, o que eu falei, o que eu mais falei lá na nossa videoaulazinha foi o seguinte, que existem palavras-chave. Por exemplo, modelo planetário é a palavra-chave de Rutherford, né? Um núcleo de carga positiva, bem pequeno, e elétrons, né, orbitando ao redor do núcleo. Então, o modelo planetário foi por Rutherford, letra B aqui. Muito bem? Átomo indivisível. Esse conceito de átomo indivisível foi Dalton, né? Foi até Dalton que tínhamos Leucipo e Demócrito lá em 500 a.C. E lá em 1808 Dalton também reforçou esse conceito de átomo indivisível. Então aqui eu tenho B, né? A, e aqui o que sobrou é a letra C, que é o Thomson, modelo atômico pudim de Passes, que foi a descoberta dos elétrons. Eu até falei assim, a palavra-chave do modelo atômico de Thomson é semelhante a um pudim de passas, lembra? É exatamente isso. Então ficamos aqui, modelo planetário B, átomo indivisível A, C. B a C, vamos lá, qual é a resposta certa? Vamos ver aqui. B a C. Letra E é a resposta correta. Tranquilo, pessoal? Só conferindo. Exatamente. B a C. Próxima questão, número 5. Sobre o modelo atômico de Bohr, é correto afirmar que... E aí, pessoal, qual que vocês marcariam na número 5? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem aí. A resposta correta é a letra... E aí? Isso mesmo, pessoal. Letra C, tá? Eu estou falando do modelo atômico de Bohr. Bohr, o elétron recebe energia para passar de uma órbita interna para outra mais externa. Lembra que eu falei? Quando o átomo ele é energizado ou excitado, ele recebe energia, salta de uma camada para outra. Quando ele para de receber energia, ele volta para sua camada. Então, letra C. Muito bem, pessoal. Próxima questão é a número 6. Aqui não temos a figura, mas eu vou ler a questão que dá para responder. Vamos lá. A figura seguinte representa um fenômeno ocorrido ao atritar um pente e uma flanela depois de aproximá-lo do papel picado, pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito. Muito bem, pessoal. Quando eu falei lá da eletrização, lembra que eu falei que um não explicou, mas o outro conseguiu explicar de maneira brilhante o fenômeno da eletrização? Lembra que eu falei? Sim, eu falei do Thomson, não é isso? Letra C. Essa é a resposta correta. Tá bom, gente? Eu falei para vocês isso daí, não é, gente? Lá no videozinho, lá na videoaula, eu falei com vocês sobre Thomson, explicou o que Rutherford não conseguiu explicar, né? Explicou sobre o fenômeno de eletrização. Número 6, letra C. Vamos para a próxima questão. Número 7. Número 7. O caminho para a sustentabilidade é intensificar a reciclagem de materiais plásticos. Os plásticos sejam sobras de processos industriais ou mesmo recuperados do lixo. Passam por uma triagem que separa diferentes tipos para em seguida serem lavados e transformados em pequenos grãos. Esses grãos podem então ser utilizados ou usados na confecção de novos materiais. Você está vendo aqui, parece até que isso aqui é um N, tá? Mas na hora de colar a pergunta é porque colou, tá? Isso aqui é um M, tá? Só que cortado, se vocês observarem aqui, tá? Só para vocês... É igual o A aqui, né? O A aqui seria um NA, mas aí tá cortado. Só para vocês não falarem, o professor errou ali. Só para vocês. Em sua fase final de reciclagem, os grãos sofrem muita agitação e podem ser eletrizados com carga positiva. Nessas condições, é correto afirmar que eles passam por um processo de... E aí, pessoal? O que vocês acham dessa questão número 7, pessoal? Na questão 7, você vai marcar qual questão? Eu vou dar 3 segundos para vocês pensarem.
Bom, pessoal, vocês viram que passa por eletrização. A única alternativa que tem a ver com elétrons de eletrização é qual? Letra D de Deus, não é isso? Então essa é a resposta correta. Beleza, gente? Essa daqui não precisa nem explicar. Aqui está falando de prótons, nêutrons, o único que está falando de elétrons, letra D. Muito tranquilo, né, pessoal? Próxima questão, que é o número 8. Leia o texto que brinca com dois conceitos químicos para responder a questão a seguir. Por que tomar água no meio da aula prejudica o aprendizado? Resposta: porque diminui a concentração. Um nêutron entra no bar e pergunta: qual o valor da bebida? O garçom responde: para você é 0. No segundo exemplo, o valor da bebida faz analogia a quem, pessoal? Ao que, né? Na verdade. Questão número 8. Então, o valor da bebida faz analogia ao que? E aí, vou dar 3 segundos para vocês pensarem nessa número 8 aí, que a resposta certa é o quê? Bom, pessoal, eu falei lá da descoberta dos nêutrons, né, da carga negativa, da carga que não, do elemento que não possui carga, né, da partícula sem carga, positiva ou negativa, né? Então, faz a analogia ao que, pessoal? Só pode ser a carga elétrica do nêutron. Beleza, gente? Porque a carga elétrica do nêutron é 0, né? Muito bem. Questão número 9. Os filósofos gregos foram os responsáveis pela criação do átomo, que significa não divisível. O átomo seria a menor parte da matéria, ou seja, não poderia ser mais dividida. Entretanto, esse conceito não é mais aceito. Diante dessa assertiva, sobre os átomos é correto afirmar que... Vamos lá, gente. Diante disso aí, o que vocês podem afirmar dos átomos? 3 segundos para vocês responderem a número 9. Vamos lá. Letra... Isso mesmo, pessoal. Letra E. Muito bem, pessoal. Então a letra E é a resposta correta. Apresentam 2 regiões distintas. Núcleo e eletrosfera. Esse daí é bem tranquilo. Qualquer dúvida, podem assistir aquela videoaula que eu dei para vocês. Bem interessante, que esclarece todas essas dúvidas. Vamos lá, pessoal. Número 10. Leia o texto a seguir e responda as questões. Ou a questão ou as questões. No interior do tubo da lâmpada fluorescente existem átomos de argônio e átomos de mercúrio. Quando a lâmpada está funcionando, os átomos de argônio ionizados se chocam com os átomos... Falha técnica, pessoal. Vamos lá. Funciona. Não quer funcionar. Voltando, pessoal, após a falha técnica, eu não vou parar o vídeo só porque teve uma pequena falha, né? Vou continuar aqui. Acontece, ao vivo acontece essas coisas. Vamos lá. No interior do tubo da lâmpada fluorescente existem átomos de argônio e átomos de mercúrio. Quando a lâmpada está em funcionamento, os átomos de argônio ionizados chocam-se com os átomos de mercúrio, Hg, que é o símbolo do mercúrio. A cada choque, o átomo de mercúrio recebe determinada quantidade de energia que faz com que os seus elétrons passem de um nível de energia para o outro. Não vou nem continuar lendo, pessoal. Não dá nem vontade de continuar lendo de tão fácil que é essa afirmação. Por quê, pessoal? Pessoal, lembra que eu falei? Os átomos, quando são energizados, são excitados, eles saltam de uma camada para outra. Quando param de ser excitados, eles voltam dessa camada. É o que está dizendo aqui nesse pequeno texto aqui. Né? Então, quem foi que disse isso daí? Se você tiver alguma dúvida, é só ir lá na minha videoaula, que está bem explicado. Foi quem, pessoal? Foi Bohr. Né? É o modelo conhecido como Rutherford-Bohr, tá, gente? Ou o modelo de Bohr, que foi Bohr que propôs essa visão mais melhorada assim, do modelo de Rutherford. Então, o modelo de Bohr foi o que disse sobre isso. Beleza, pessoal? Bem tranquilo. Vamos para a próxima questão, que é a questão número 11. Os modelos atômicos são teorias elaboradas pelos cientistas
numa tentativa de explicar o átomo baseados na experimentação. Apesar de existirem hoje modelos abrangentes, a proposta de Rutherford apresenta uma particularidade que não foi alterada naqueles que o sucederam. Tal característica é bem tranquilo, né, pessoal? Número 11 aí, qual é a letra? Isso mesmo, pessoal. Letra B, tá? Isso daqui continua, perpetua-se até hoje, tá? Presença de um núcleo denso de carga positiva, não é isso? Aqui, ó, bem explicadinho. Presença de um núcleo denso e com carga positiva. Tá, gente? Bem tranquilo. Vamos pro próximo. Número 12. Rutherford bombardeou uma lâmina de ouro contendo partículas alfa, que são positivas, provenientes do elemento radioativo polônio. Leia e analise as seguintes afirmações feitas sobre esse experimento. 1. O átomo apresenta um núcleo positivo de uma eletrosfera negativa. 2. No átomo prevalece o vazio, pois a maioria das partículas alfa atravessa a lâmina de ouro sem sofrerem desvios. 3. O átomo apresenta duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. 4. O elétron possui carga positiva. Já sabe que essa daqui deu ruim, não tem nem como. O elétron tem carga negativa, ele não tem positivo. Você sabe que essa 4 aí está incorreta. E 5. A massa de um átomo está concentrada na sua eletrosfera. Vamos lá, gente? Vamos ver aqui qual é a pergunta que ele está fazendo. Ele quer a alternativa correta. Então, quais são as alternativas que são verdadeiras aqui, pessoal? Vamos lá, vou deixar aqui. E aí você vai pensar aí em 3 segundos. Você vai ler e você vai ver aí e me responder qual é a correta. Vamos lá. Vamos lá, qual é a resposta correta aí nessa questão? Letra... Muito bem, pessoal. Letra C, 1, 2 e 3. Não é isso? A 4 está errada, como eu falei. Já poderia ter eliminado ela de cara, né? Porque o elétron ele não tem carga positiva. E em todo tempo tem falado que ele tem carga negativa. E é isso aí, pessoal. E a última questão... Aliás, penúltima questão. Trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades iguais. A união desses átomos na formação de compostos ocorre em proporções numéricas fixas e a reação química dos mesmos envolve apenas a combinação, separação e rearranjo. Essa descrição refere ao modelo de número 13, letra... Isso mesmo, pessoal, letra B, muito bem. E a última questão, para a gente terminar aqui, e o vídeo não ficar muito grande. As investigações realizadas pelos cientistas ao longo da história introduziram a concepção do átomo como uma estrutura divisível, levando à posição de diferentes modelos que descrevem a estrutura atômica. O modelo que abordou essa ideia pela primeira vez foi de quem, pessoal? Número 14, letra... Isso mesmo, pessoal, letra C, que foi o Thomson, né, que ele descobriu as partículas negativas, que são os elétrons. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa pequena correção de exercícios que eu passei para vocês. Espero que vocês acompanhem, vejam, revejam, assistam a videoaula anterior que eu falei sobre os modelos atômicos. Um abraço, um beijo em todos, até o próximo.